Levanta a sua mão e começa a falar com o Senhor. Isso é um grupo de oração. E ele só tem valor porque falamos com Deus. Pai amado, Tu estás presente porque dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos, Tu estarias. E Tu estás no meio de nós. E nós queremos, Senhor, nos dispor diante de Ti como Josué, sabendo que há muito a fazer, mas precisamos que Tu movas a Sua mão. Move, Senhor, agora a Sua mão sobre a minha vida. Move a Sua mão, Senhor, sobre o meu coração. Move a Sua mão, Senhor, sobre tudo aquilo que colocastes sobre o meu governo, Senhor. Tudo aquilo que é de minha responsabilidade. Move a Sua mão, Senhor. Move a Sua mão para que possamos ver a Tua vitória, o Teu poder se manifestar em nós, Senhor, e entre aqueles que estão conosco. Senhor, as pessoas que colocaste sobre nossa responsabilidade, vai agindo para derramar poder e graça sobre a vida deles. Saúde, restauração, libertação. Senhor, abre as portas que precisam ser abertas. Envia, Senhor, poderosamente a Tua graça agora, Senhor, para que possamos ver muito mais do que pedimos, ou muito mais até do que sequer queremos, porque Tu és poderoso para nos dar muito mais, Senhor. Ori alabaricanta alabarixeri alabar. Ori alabaricanta alabariana. Senhor, vai agindo agora no meio do Teu povo, Senhor. Vai agindo, Senhor, e segurando nas Tuas mãos o coração de cada um de nós, para fazer, Senhor, esta obra poderosa. Senhor, restaura nosso coração, restaura nossa energia, restaura nosso ânimo, restaura nossa coragem, Senhor. Vem com Teu poder infinito e vem restaurando todo o nosso ser. Pede para o Senhor, você que sente que precisa de restauração interior, peça agora para o Senhor. Ele está ao teu lado para te ouvir, Ele está junto conosco para nos ouvir. Todas as enfermidades que estão surgindo por causa de problemas emocionais, por tensões, por crises interiores, que vão gerando, Senhor, outras doenças, que elas começam a se materializar na nossa vida. Em Teu nome, Senhor, eu peço, vai nos curando, vai nos libertando, vai tirando o peso que fomos colocando, vai curando as decepções, vai curando as tristezas, vai curando, Senhor, as dúvidas. Você que está diante de encruzilhadas e o medo tem te paralisado, fala para o Senhor, me mostra para onde andar, coloca a confiança para onde ir, porque Tu és o meu Senhor. Quando eu orava pela nossa reunião de hoje, o Senhor me dava uma visualização. Era algo parecido com esta igreja, um pouco menor. E cada um de nós, eu não via as pessoas, estava sozinho. O lugar estava aquecido, estava agradável. E haviam 3 portas fechadas. E as chaves das portas estavam ali. E eu via as pessoas sentadas, confortáveis, mas sem esperança, sem horizonte. Por quê? O que era a vida naquele lugar? Era ficar do mesmo jeito para sempre. E o Senhor me dizia, tem 3 portas, escolhe uma. E eu disse para o Senhor, mas Senhor, eu não sei aonde essas portas vão dar. Eu não sei se elas vão me levar a um desafio, a uma dificuldade, ou a uma festa, ou eu não sei para onde elas vão dar. E o Senhor dizia para mim, assim estão as pessoas. Elas estão
com medo de abrirem as portas e avançarem. Só que se ficarem paradas aqui dentro, elas não irão para lugar nenhum. E aí eu falei para o Senhor, mas Senhor, não está tão ruim aqui dentro, está até bom. E o Senhor disse, pois é, mas a minha missão é muito maior que isso. E aí eu senti que Deus falava para cada um de nós de forma diferente. Não são as mesmas portas, não são as portas para o grupo de oração, são as portas para a sua vida. Que muitos de nós, talvez não todos, estamos com medo de abrir as portas que o Senhor está colocando nas nossas vidas, porque não sabemos aonde vai dar e temos medo do desconhecido. E o Senhor está dizendo para cada um de nós, não temos medo, porque é preciso fazer a jornada da vida. É preciso fazer a jornada da vida. Senão, nós ficamos parados. Talvez não seja para você, mas talvez seja para você, que o Senhor está dizendo, põe o medo da caminhada do lado, medo de perder coisas, de passar dificuldades, medos. E o Senhor diz, segue, escolhe uma chave e segue. Eu não sei qual é a melhor porta. Nem o Senhor me disse para mim qual era a melhor porta para mim. Eu nem sei que porta significava aquilo, mas o Senhor colocava no meu coração que nós precisamos ter a ousadia de seguir a jornada que Deus tem para cada um de nós. Fala com o Senhor agora. Fala se você se sente assim. Se você é uma dessas pessoas que está lá, não está ruim, mas também não está bom. Não está maravilhoso, mas também não está excelente. E o Senhor diz, então, vem fazer a tua jornada. Vem abrir a porta que eu estou colocando na sua frente e fazer a sua caminhada da vida, porque eu estarei lá. E a única coisa, e a única certeza que o Senhor dava é, não importa qual porta você abrir, porque não tem certo nem errado. Seja qual porta você abrir, eu caminharei contigo. O Senhor andará com você. O Senhor andará conosco. O Senhor andará comigo. Fala para o Senhor o que você tem para falar para Ele agora. Às vezes você tem medo por causa da tua saúde. Às vezes você tem medo por causa do que as pessoas pensarão. Às vezes você tem medo por causa do julgamento. Às vezes você tem medo porque não se sente preparado, preparada. Às vezes você tem medo porque tem medo. Mas o Senhor está com a chave e diz, escolhe, estou contigo. Fala com o Senhor. Essa é uma ação que é você e Deus das tuas coisas. Ele sabe como fazer, Ele sabe o que vai fazer. Às vezes eu, neste caso, nem sei se isso é algo inspirado, eu digo, Senhor, então, abre a porta que eu vou passar. Porque eu tenho medo de escolher a porta, mas eu estou disposto a passar pela porta. Apesar de que o Senhor não me falou para fazer isso não. Ele foi para eu escolher a chave. E eu abri a porta. Fala para o seu irmão. Escolhe uma chave. Faz tua jornada. Faz teu caminho. Estou com você, eu vou fazer teu caminho. E se Ele estiver com você, se Ele está conosco, então não importa. Ele vai estar junto.
Faz esse gesto como se você pudesse erguer-se do chão, pedindo para o Senhor te erguer. Cura todo trauma, Na vida, Senhor. muitas vezes aparece quem quer nos pôr para baixo, nos empurrar para baixo. Os acontecimentos também fazem assim. E é preciso que nós confiemos que o Senhor nos põe para cima. Ele nos ergue do chão. Ele nos tira lá de baixo. Você às vezes com tantas preocupações, e o Senhor fala: vou tirar você do chão. Deixa o Senhor tirar você do chão. Senhor, eu quero pedir a tua graça para nos levantar. Levanta o teu povo, Senhor. Nos levantar, Senhor, e nos dar toda a proteção, Senhor, que é preciso. Toda clareza. Porque tu és um Deus fiel. E a tua fidelidade, Senhor, dura para sempre. Portanto, Senhor, permanece, Senhor, conosco e nos ergue, Senhor. Nos levanta, Senhor. E para cada vez, Senhor, que uma palavra, que uma situação nos põe para baixo, me dá a sua mão, Senhor, para que eu segure e me erga do chão. Me erga do chão. Dá-me a graça, Senhor. Me ergue, Senhor. Fale com Ele agora. Peça para que Ele te erga, para que Ele não deixe você ficar debaixo da mão maligna que te oprime, que te empurra. Fala para o Senhor: me ergue, Senhor. Fale com Deus, Ele está aqui, Ele está do teu lado, Ele está aí bem pertinho. Fale com Ele e diga: me ergue, Senhor. Me ergue. Me dê sua mão, Senhor, como destes a sua mão para Pedro que se afogava. E tu o levantaste, Senhor. E tu o levantaste. Sabe, uma das coisas que eu fico sempre impressionado, quando eu vejo aquele texto de Jesus andando nas águas e convidando Pedro a andar com ele nas águas, e Pedro anda, fica eufórico e acaba afundando, é que para você levantar alguém, você precisa estar bem apoiado, não é verdade? Se a pessoa, é só você imaginar. Se você precisa pegar alguém, você não está também apoiado, como é que você vai levantar? Na água, vocês já podem imaginar. E eu fico imaginando aonde Jesus tinha apoio para levantar o Pedro, né? Fico pensando assim: não, tudo bem Jesus andar sobre as águas, mas na hora que ele pegou a mão de Pedro para puxar aquele homem grandão para cima, né? Que apoio ele tinha? Onde ele estava apoiado? É porque Jesus é a própria rocha. Quando Jesus, na cruz, entrega a sua vida para o Pai, o que acontece? Diz as Escrituras, um terremoto. Quer dizer, as coisas que nós temos por sólidas balançaram, tremeram. Eu nunca estive em um lugar que teve terremoto, mas já conversei com pessoas que estiveram em lugares que tinham terremotos, amigos que foram viver no Japão em lugares que tinham tremores de terremoto, e eles dizem que é a pior coisa que tem. Você parece que você não tem chão, você não tem apoio, você fica completamente perdido. E aí Jesus, até andando sobre as águas, ele é capaz de, apoiado, te levantar, porque é Ele a rocha e o apoio. Aonde você, aonde eu, aonde cada um de nós está colocando nossa confiança, nosso apoio? Em que você está apoiando? Você está apoiando nas coisas melhorarem? Você está apoiando na família? Você pode estar apoiando, sei lá em quê. E eu quero dizer para você: apoie-se na rocha, no único que andando sobre as águas é capaz de tirar você debaixo da água. O único que é capaz de te levantar, mesmo estando não no lugar seguro. Porque Jesus sozinho é a segurança. Sozinho. Se você está esperando uma porção de coisas, está esperando errado. Ele é a única segurança. Você que está enfermo, às vezes me acompanhando,
Está esperando uma ação de um bom médico e que Deus te conceda essa graça de conseguir tudo isso. Mas a tua esperança tem que estar na rocha, porque o resto não é rocha. O resto não é seguro. Só Jesus é seguro. Senhor, quero colocar minha confiança em Ti agora. Fale com Ele. Diga que Ele é a tua segurança. Eu te desafio a colocar toda a tua segurança nele. A colocar toda a tua necessidade de apoio nele. A colocar tudo aquilo que você precisa sob a mão dele. De mais nada. O resto, você é inteligente, você é uma mulher inteligente, você é um homem inteligente, vai saber fazer o que é preciso. Mas não confie nem nisso. Confie no Senhor. Não confie que as pessoas vão compreender você. Muitas vezes não irão. Confie nele. Confie nele. Toda a segurança tem que estar nele, com letra maiúscula. Ele, de o Senhor Jesus, o Deus verdadeiro, único, imortal. Estamos contigo, Senhor. Nossa proteção está em Ti. Nossa confiança está em Ti. Muitas pessoas, quando têm os filhos, começam a ficar mais inseguras, porque elas ficam preocupadas com o futuro dos filhos. E eu posso lhe garantir, confie no Senhor. Nada mais pode dar segurança para a vida no futuro, porque não sabemos nada do futuro. Então confia no Senhor. Põe tua confiança nele agora. Apoie-se nele. Ele pode. Ele tem poder. Ele sabe. Apoie-se nele. Todo apoio nele. Oriana Maria. Efésios 1, capítulo 15. Quem trouxe a Bíblia, pegue para acompanhar. Quem não trouxe, depois assistindo o vídeo no YouTube, do grupo de oração Filhos de Sião. Se você ainda não curte o grupo, curta o grupo, que aí cada vez que tem uma publicação, você recebe uma notificação para poder acompanhar. Quem tem a Bíblia no celular pode usar, só não pode usar o WhatsApp junto. Vamos lá? Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito de vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo, que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para vós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Parece um texto assim complicado. Quem está com a Bíblia Ave Maria, esse texto tem uma tradução na Bíblia Ave Maria bem diferente, né? Ele fica, mas a hora que você refletir com a palavra, você vai perceber que é a mesma coisa. Hoje eu trouxe essa de Jerusalém, mas é a mesma coisa, e eu trouxe exatamente porque na Bíblia de Jerusalém, nessa tradução, o livro de Efésios é um daqueles que tem mais cópias. Vocês podem imaginar que não existem originais da Bíblia. Não existe nenhum texto que você pode dizer, este está aqui, o apóstolo Paulo, é a carta escrita pela mão dele. Não existe. Ou pelo menos ninguém pode afirmar isso. O que existe é alguns fragmentos de textos em algumas escavações. Os textos que nós temos, eles são cópias, evidente, que os discípulos pediam para outros fazerem, e depois, quando a igreja começou a ter suas primeiras organizações a partir do século 300, haviam nos mosteiros um grupo de monges que sabiam ler e escrever, porque era raríssimo quem soubesse ler, aprendiam e copiavam. E era a única coisa. Então o que nós temos é cópias. Como é que, quando a gente fala Bíblia de Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, eles, os estudiosos, reúnem todas estas cópias e vão chegando a um texto, porque as cópias vão ficando com pequenas diferenças, com textos diferentes, com coisas a mais. Aí você fala, puxa, só nesse tem isso. Então vamos descartar, né? Porque só nesse tem isso, né? Esse copista copiou alguma coisa a mais, resolveu acrescentar uma palavra a mais, uma intenção a mais. E lembrando que o grego é uma língua cheia de acentos, cheia de conjugações, ela é pior que o português, né? Pior que o latim. Então, qualquer coisinha, qualquer um xezinho que você dá, um acentozinho que você coloca, muda um pouco a compreensão. Por que eu estou falando isso? Porque a carta aos Efésios é que mais cópia tem. Então, ele é um texto muito forte, porque ele pôde sair com uma estrutura provavelmente muito real do que São Paulo escreveu. A comunidade de Éfeso foi uma daquelas comunidades que Paulo muda de ideia para ir até ela. Aquela que diz assim, um macedônio apareceu para mim em Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito antes de tudo isso. Um macedônio apareceu para mim numa visão e disse, vem até nós. E aí ele muda o trajeto que ele ia fazer para ir até Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele também encontra uma comunidade que já conhecia Jesus pela pregação de Apolo, mas não conhecia Jesus pelo Espírito Santo. E aí ele fala, vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? E os discípulos de Éfeso dizem, não, nunca ouvimos falar. E aí São Paulo é um dos pouquíssimos textos, só tem 2, onde São Paulo então impõe as mãos sobre eles e eles ficam cheios do Espírito Santo. Aqueles homens de Éfeso se tornam discípulos apaixonados por São Paulo. Tanto é que quando o profeta chega e diz que São Paulo ia ser arrastado, preso e acabaria morrendo, eles vão na porta da cidade impedir ele de ir embora, porque não queriam perder o amigo. E sabiam que a profecia iria se realizar. Mas São Paulo sabia que essa era a vontade de Deus e fala, não me retenham. Então os textos da carta de São Paulo para Éfeso são textos muito para uma comunidade profunda, uma comunidade que vê longe. E o que ele diz? Ele diz para eles que só é possível compreender os mistérios por revelação. É isso que ele está dizendo. Porque ele vai dizendo dessa maneira, ele vai dizendo, olha, para que Deus nosso Senhor Jesus Cristo vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para poderdes realmente conhecê-lo. Quer dizer, não dá para conhecer Jesus só com estudo.
Não dá para conhecer Jesus só com o que as pessoas falam, por mais sábio que seja aquele que te apresenta Jesus. Você pode falar assim, o Sidney é sábio. Não sou, mas vamos supor que você acha. Aí você vai falar, puxa vida, vou ver Jesus como ele conhece Jesus. E eu vou dizer para você jamais vai conseguir conhecê-lo profundamente se ele não se revelar para você. Então, além de eu falar de Jesus para vocês, além de eu explicar quem é Jesus, além de outras pessoas explicarem Jesus, é preciso que ele se revele e que você queira receber esta unção de ter um encontro revelador com Jesus. Eu tenho um livro, não sei o autor, que ele fala muito, quem é Jesus para você? Hoje no mundo tem Jesus para todo tipo de gosto. Tem Jesus para todo tipo de pregador, tem Jesus para todo tipo até de religião. E Jesus está lá. A única coisa que sabemos dele não é nenhuma biografia, porque nem existe biografia de Jesus. O Evangelho não quis fazer uma biografia de Jesus. Lucas, que fala um pouquinho, ele dá uns pulões, né? Fala de Jesus no nascimento, em seguida já vai para a circuncisão, pula para Jesus aos 12 anos, e depois você reencontra Jesus aos 30 anos. Nenhum deles quis escrever uma biografia, porque não interessa como Jesus viveu, como foi a infância dele, como eram as suas amizades, o que ele comia. Esses dias atrás, algumas pessoas me procuraram para me dar uma receita que um vidente tinha recebido lá, uma vidente de Jesus, que era para comer aquele pão, que aquele pão feito daquele jeito era Jesus que estava fazendo, e se Jesus tinha que dizer, e Jesus tinha dado aquela receita, a gente tinha que comer aquele pão. Eu fiquei olhando, falei, por que ele não falou isso no Evangelho? Por que ele já não deixou a receita aqui no Evangelho, né? Quando reuniu os discípulos para celebrar a Páscoa, ele devia ter falado, e este pão que eu estou fazendo, vocês misturem 2 porções de farinha, tanto de água, uma pitada de sal, o sal tem que ser do Mediterrâneo, e mais não sei o quê. As pessoas encontram e criam Jesus. Mas esse Jesus de cada um não é o Jesus de verdade. Para começar, o Jesus dos judeus não pode ser o nosso Jesus, porque o Jesus dos judeus tem que ser só dos judeus. Eles não aceitam que hajam outros povos que tenham um Messias. Então, ou Jesus não é o Messias, ou é o Messias só deles. Por isso, irmãos, que é preciso pedir para Jesus. Jesus, não me interessa nada disso. Me interessa que eu tenha um encontro poderoso com você, que faça a minha vida ser diferente, que mude as minhas forças, que me levante diante dos meus desafios, que me inspire as decisões que eu tenho que tomar agora, no século 21. Agora. Que me impulsione a lidar com as minhas perdas e com as conquistas que você tem que dar, que você quer que eu tenha. É isso que esse texto vai dizendo, porque ele fala, olha, que ilumine os olhos dos vossos corações. Tem olho no coração? Físico não, mas espiritual certamente. Ele está falando de que ilumine o olho dos sentimentos, porque o coração sempre foi ligado ao sentir. Você precisa sentir, iluminado por Jesus, e não só com os teus sentimentos, que estão cercados pelos traumas da tua infância, pelos relacionamentos na sua família, pelas circunstâncias pelas quais você passar. Estes sentimentos precisam ser iluminados pelos sentimentos de Jesus, para o teu coração passar a sentir as coisas como Ele. Você já pensou quanta coisa você, eu ou qualquer um de nós estamos sofrendo, e Jesus olha e fala, que bobagem,
Já pararam para pensar nisso? Quantas coisas acontecem que te ofendem tanto e que, se você olhar, Jesus precisa iluminar seu coração para você ter o sentimento dele. Porque tem coisas que você não está chorando e devia. E tem coisas que você está chorando e não devia. E que você não se levanta por causa daquela dor. Tem coisas que Jesus já nem liga mais. E você não para de se remoer. Porque passou e você perdeu. Ou você acha que perdeu. Fale para o seu irmão. Você precisa que ele ilumine os olhos do seu coração. É como você vê. Olha para a pessoa e fala olhando para ela. Jesus precisa iluminar os olhos do seu coração. O texto ele vai mais longe. Ele diz assim: fazendo-se assentar-se à direita dos céus, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder, soberania. Vocês sabem o que é isso? Então eu vou lhes dizer. Quando se lê esse texto, você fica com a impressão de que ele está falando de qualquer autoridade, ele está falando das autoridades humanas. Não, são formas que a literatura sagrada trata os anjos. Ele está dizendo, apesar de que você se manifestou na humanidade, você está muito acima da humanidade. Você está acima de todos os coros angélicos. São Tomás de Aquino faz um estudo inteiro sobre isso, para dizer que todos estes anjos, e é uma hierarquia de anjos. Tem um anjo que manda no anjo, que tem um anjo da cidade, tem um anjo da guarda, tem o arcanjo que comanda, tem o serafim que adora, tem o querubim que move a igreja, tem todas as cortes angélicas. E ele diz, você, ó Senhor, está acima de todas elas. Deus te colocou acima de todas. Então nós estamos falando com alguém que é maior que os anjos. E se ele é maior que os anjos em todas as escalas, ele é maior que todos os anjos malignos também. Então, se você tem deixado os anjos malignos infernizarem a sua vida, está na hora de você tomar posse dessa palavra para colocar Deus, que é o Senhor Jesus, no lugar dele, acima destas coisas horrorosas todas que infernizam a nossa vida. Porque o diabo, ele é do inferno, e no inferno ele inferniza. E se a tua vida está muito infernizada, você precisa parar e olhar aonde está o Senhor. E o Senhor está acima das autoridades, das soberanias, do poder, das potestades e de todas estas forças invisíveis, mas que existem. Há quem não acredite nisso também. Não estou aqui para reclamar de nada, mas que elas existem, elas existem. E aí, por final, ele diz que ele está acima de todo nome que se pode nomear, não só nesse século, mas também no vindouro. Quer dizer, ele está acima de tudo que tem significado. Quando você pega a Sagrada Escritura e você vai olhar os nomes, você percebe que os nomes que estão sendo dados, ou eles receberam esses nomes, ou o autor deu esses nomes, porque normalmente esses nomes representam a história da vida deles. Representam a história da vida deles. Pois é, o nome do Senhor está acima de todo significado. Se a tua vida precisa retomar significado, se a minha vida precisa retomar sentido, eu preciso perceber que o nome dele está acima de todos os nomes. Todo e qualquer significado está abaixo do significado
do nome. E é por isso que no nome do Senhor se dobra todo joelho no céu, na terra e no inferno. É este significado. Hoje escolhi esse texto, talvez um pouco pesado, mas veja se você consegue, pelo menos alguns pedacinhos do que eu falei, fazer com que você tome uma decisão para realizar aquele que o Espírito Santo te trouxer como mais necessário. Qual é das coisas que falei que mais você precisa, que é o melhor remédio para você nesta noite? Porque esta palavra veio para falar com você e comigo também. Senhor, teu nome está acima de todo nome. Ele que dá sentido a todas as coisas. Mas, Senhor, nós não somos capazes de compreender essa dimensão e nem o seu poder que está acima de todas as forças angélicas, se tu não te revelares para nós. Se nós não te encontrarmos e compreendermos, Senhor, quem tu és, que tu se revele a nós, para que possamos saber andar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.